Jesus vira para Pedro, né? Ele vira para os seus discípulos, na verdade, no Mateus capítulo 16, versículo 13, ele vira para os seus discípulos e ele faz uma perguntinha. Ele fala para os seus discípulos, o que as pessoas estão falando de mim? O que os homens estão dizendo sobre mim? O que as pessoas da nação de Israel, o que estão falando sobre mim? Quem eles acham que eu sou? Ele faz essa pergunta exatamente nesse lugar. E não foi à toa, gente. Não foi à toa que ele faz essa pergunta nesse lugar. Olha que interessante. Aí, os discípulos vão falando, né? Olha, umas pessoas estão falando que você é João Batista, outros estão falando, Jesus, que você é o Elias, outros estão falando que você é até Jeremias, né? Aí Jesus vira para Pedro e fala para Pedro, mas e você, Pedro, o que você fala que eu sou? E a resposta de Pedro é maravilhosa. Foi a melhor resposta que ele podia encontrar. Pedro vira para Jesus e fala, você, Jesus, é o Cristo. Você é o Filho do Deus vivo. Marca aí na sua Bíblia. Você é o Filho do Deus vivo. Pá! O que aconteceu? O que aconteceu nessa história? Deixa eu te contar o que aconteceu nessa história. Essa declaração de Pedro rompeu todos os grilhões. Vem comigo em uma das minhas caravanas e você vai ver o cenário real, onde tudo aconteceu. Para informações, entre em contato com o WhatsApp que está aqui na tela, se anime, venha comigo para Israel, porque nunca mais você vai ser o mesmo. Pode acreditar no que eu estou te dizendo. A nossa palavra, o que sai da nossa boca, tem poder de romper medos, grilhões, coisas que te acorrentam através do medo. Foi o que Pedro falou que mudou a história de toda aquela nação ali, de toda aquela região. Ele fala, você, Jesus, você é o Filho de Deus. Você é o Messias. Sabe por que Pedro faz essa declaração ali? Deixa eu te contar a importância da declaração de Pedro nesse lugar. O Pan, aquele Deus com D minúsculo, Pan, cuja mitologia e história aterrorizava aquela região toda, ele era considerado filho de Zeus. Ou seja, dentro da mitologia grego-romana, Zeus era o deus máximo. E Pan era o filho de Zeus. Compreendeu? Só que eu e você, nós sabemos que Zeus não existe, que Pan não existe. Mas aquele povo naquela época não sabia disso, temia a mitologia, temia a história. E esse temor, esse medo deles causava dentro deles uma paralisação absurda dos seus projetos, dos seus sonhos, da sua vida social. O povo não gostava nem de sair quando escurecia, como morrendo de medo. E aí, o Pan era considerado filho de Zeus. Mas agora vem Pedro, nosso Pedro, aquele Pedro que é sanguíneo, mas também que entendeu rapidamente, primeiramente do que todos os outros discípulos, quem era Jesus. E o nosso Pedro vira para Jesus e fala, Jesus, basicamente o que ele quis dizer é o seguinte, não existe Zeus, não existe Pan, o que existe é Elohim, o que existe é Adonai. E esse Adonai, esse Elohim, que é o Deus único, ele tem um único filho. E esse único filho não vem para aterrorizar, não vem para causar medo, não vem para fazer com que as pessoas deixem de sonhar. Ele tem um único filho, é o Senhor, é você, Jesus. Essa é a declaração de Pedro. Pedro, exatamente no local conhecido como Portas do Inferno, reconhece publicamente
quem era Jesus. Isso mudou tudo. Por quê? Se você volta lá no texto de Isaías 9, você vai ver o seguinte: essa terra de Zebulon e Naftali, né, nos últimos dias, enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão. O povo que andava em trevas viu grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. E aí, mais à frente, vai falar, o versículo 6, porque um menino nos nasceu. A terra de Zebulon e Naftali achava que Pan era filho de Zeus. Mas aqui vai continuar falando, olha, não é Pan, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. Você está entendendo? Tu és o Cristo. Essa foi a palavra de Pedro. Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Essa foi a palavra de Pedro. Tu és o Messias, que quebrou todos os grilhões do medo, que quebrou todos os grilhões de medo que deixava as pessoas paralisadas pelo medo, que fazia com que as pessoas não sonhassem mais, que fazia com que as pessoas estavam desistindo da sua história, desanimados de seguir adiante, com medo de realizar, com medo de sonhar, com medo de seguir à frente, paralisados, que estavam com seus potenciais retidos, com medo de viver o seu futuro, querendo viver no passado, revivendo seus traumas, oprimidos, com seus sonhos encerrados, sem desejo de conhecer e impedidos de desfrutar de tudo que Deus, o Deus único da nação de Israel, tinha para eles viverem. Uma única palavra de Pedro: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Pá! Quebrou. Vamos colocar isso aí agora? Tu és o Cristo, digita aí para mim. Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Reconhecer quem é Jesus quebra os grilhões do medo na nossa vida e na nossa história. Vamos dizer? Agora Pedro fala, tu és o Messias. E a língua hebraica eu quero trazer para vocês aqui agora. Um pouco sobre a língua hebraica. Né? Você sabe que a língua hebraica ela tem poder de conexão. A língua hebraica tem poder de Deus dentro de cada letrinha hebraica. Cada letra representa um número, um conceito, um princípio, uma ideia, um valor. E os meus alunos da quarta dimensão da Bíblia, eles estão tendo a vida completamente transformada porque eles estão aprendendo a descobrir, a ter os textos bíblicos ressaltados sobre os seus olhos, através da língua hebraica, da cultura judaica, da história e da nação. Né? E eles estão vendo, os meus alunos todos estão vendo que o hebraico traz a história por trás da história. Cada palavrinha, cada letrinha te conta algo a mais. Quer ver alguma coisa aqui? Vamos ver? Vamos ver? Então, eu vou mostrar para você. Pedro fala com Jesus, tu és o Messias. Qual é a palavra hebraica para Messias? Alguém sabe? Qual é a palavra hebraica para Messias? Né? A palavra hebraica para Messias é Mashiach. Mashiach. Essa é a palavra hebraica para Messias. E essa palavra hebraica, ela carrega em cada letra hebraica um poder absurdo, que eu vou mostrar para vocês agora. Quando Pedro fala com Jesus,
Você é o Mashiach, você é o Messias. São 4 letras hebraicas: Mem, Shin, Yud e Het. Mem, da palavra Mashiach, é a letra das águas, a letra do nascimento, a letra do renovo, a letra da vida. Por isso, lá em João, capítulo 7, versículo 37 ao 38, vai dizer o seguinte: Jesus está falando: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e rios de água viva correrão, fluirão do coração daquele que crer em mim. Por que Jesus fala isso? Porque Mashiach, a primeira letra hebraica, é a letra Mem, é a letra das águas. A segunda letra da palavra Mashiach, que é Messias, é a letra Shin. E a letra Shin significa fogo, energia, poder, guerra, cortar. Tudo isso significa a letra Shin da palavra Mashiach. Por isso, em João, capítulo 8, do versículo 12 ao 36, Jesus vai declarar o seguinte: eu sou a luz do mundo. Da letra Shin é a letra de Esh, é a letra do fogo que traz luz. Também a letra da guerra. Por isso, Mateus 10, 34 fala: não penseis que eu vim trazer guerra. Eu não vim trazer paz. Desculpa. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz. Eu vim trazer guerra, espada. Por isso, a letra Shin, da palavra Mashiach, representa luz, representa guerra. Depois, a gente tem a letra Yud, na palavra Messias, Mashiach. A terceira letra é Yud. Yud é a letra da mão, é a letra da ação. E é por isso que em João, capítulo 20, 27, Jesus diz a Tomé: coloca o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Para quê? Para lembrar das feridas. Jesus foi ferido por causa das nossas ações. E aí ele lembra para Tomé que foi por causa das ações dele que hoje Tomé poderia vê-lo ressuscitado. Olha que sensacional o hebraico, gente. Olha como o hebraico conta a história por trás da história. Depois a letra Het, que é a última letra da palavra Mashiach. Het é a última letra da palavra Mashiach. Het é a letra que significa cerca, significa proteção. Lembra da cerquinha do aprisco das ovelhinhas? Pois é a letra Het. E é por isso que em João, capítulo 10, versículo 11, Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Essa é a proteção que o Messias provoca na nossa vida. Muitos gostariam de entender, né, o que de fato é ser ungido. Né? Messias é aquele que é ungido. Isso é o Mashiach. Ele foi ungido. Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Essa foi a palavra que Pedro usa para Jesus, usa para definir quem é Jesus. E foi essa palavra, reconhecer quem é Jesus, que fez com que todo o medo fosse lançado por terra. O medo de avançar, o medo por causa do passado, o medo pelas coisas que foram vividas no passado, que as pessoas acham que pode influenciar quem ela é no hoje. O medo que causa tristeza pelas coisas que aconteceram. Tem pessoas que têm medo de vencer. Tem pessoas que têm medo de perdoar. Tem pessoas que têm medo por causa de situações que viveram e aí tem medo de ser feliz de novo. Tem medo de ter uma nova história, de começar uma nova história feliz.
Tem gente que tem medo por causa de traumas que vivenciaram na sua história. Deixa eu falar uma coisa para você. Reconheça quem Jesus é, e as portas do inferno não prevalecerão.